dando continuação à nossa aula, dessa página toda que eu coloquei para vocês, hoje, por enquanto, eu quero que vocês estudem bem essa formação aqui, ó. For e signs. Sempre que a gente estiver falando do present perfect simple, do simple, nós vamos utilizar alguns advérbios que ajudam a identificar, a dar uma ideia do tempo. Lembrem que eu falei para vocês, eu acho que vocês lembram, quando eu disse que o present perfect, ele dá uma ideia de uma ação onde você não tem noção do tempo determinado. Então, normalmente se utilizam essas duas preposições. For, que vocês vão anotar bem aí no caderno de vocês, que significa por, e since, que significa desde, certo? Então, essas duas são muito utilizadas para identificar o present perfect simple, onde você vai ter uma ideia exata, vamos dizer assim, vocês vão ter uma ideia de mais ou menos quando aconteceu, porque lembrem que ela é indeterminada, certo? Aí nós temos aqui o for, que é utilizado. Observem que o for é muito utilizado para identificar horas, 2 horas, minutos, 20 minutos, dias, 5 dias, para identificar a expressão um longo tempo, uma semana, idade, anos, 50 anos, 6 meses. Então, ela determina, o for determina horas, minutos, segundos, dias, meses, semanas e anos, certo? Já quando a gente vai trabalhar o since, que significa desde, eu tenho que trabalhar com o quê? Observa bem aqui. Aqui são os meses, sem determinar o mês. Aqui são as semanas, sem determinar as semanas. Porque se eu determinar os meses do ano, como aqui April, ou o dia da semana Monday, eu vou usar o since, que eu uso aqui outro mês, 12 de maio. Aí se eu for utilizar com hora, com o ano em número, certo? O ano em número. A palavra ano, years, é com for. Se eu usar o número, é com since. Christmas, Natal, períodos de época, tipo Natal, Semana Santa, Páscoa. Lunchtime, a hora do lanche, a hora do almoço, a hora do jantar. We arrived, quando nós chegamos, determinar uma determinada ação que foi concluída. I got up, ou seja, que eu levantei. Então, se eu for determinar o mês, dando o nome do mês, o dia da semana, datas específicas e as horas, e determinadas ações, lanche, almoço, jantar, essas coisas, você tem que usar o since. Então, é muito importante você saber essa diferenciação entre o for e o since. Lembrando que ele deve ser utilizado, certo? Geralmente no present perfect. Mas agora vai entrar a segunda informação. Eles também são utilizados no present perfect continuous. Não tão utilizados quanto no present perfect. Bem aqui, e como é que eu sei que essas frases estão no present perfect continuous? Gente, o verbo to have, o verbo been, que é o particípio passado do verbo to be, e o verbo mais ing. Olha aí. Bom, então vamos repetir. Primeira informação. O present perfect, ele usa, na grande maioria das suas formações, a utilização dos advérbios. É onde entra, que a gente está estudando agora especificamente o for e o since. For quer dizer por, e since, desde. Já o present perfect continuous não se usa com tanta frequência, mas se usam, certo? Os advérbios. Lembrando que a gente está dando ênfase para o for e para o since.
Aqui eu determinei a diferença. Ah, quando é que eu uso? Tá bem aí, ó. Olha bem aqui. Horas, minutos, meses, sem determinar os nomes. Semana, palavra semana, é certo? Anos. Idade. E o size, horas, quando determina o mês exato, dia da semana exato, datas específicas e ações específicas. Ó, Sally has been working here for 6 months. Ó, for. Por que for? Porque eu usei 6 months. O mês determinando quantos meses. I haven't seen Tom for 3 days. Ó, dias determinando a quantidade de dias. Já aqui, ó, eu usei também com mês since April. Por quê? Porque aqui eu não determinei o mês. Aqui eu determinei que foi em abril. É o mesmo caso aqui do dia, ó. Eu não determinei o dia exato da semana. Aqui eu determinei. Então, se eu determinar o mês exato e o dia exato da semana, eu vou usar o since. Não é complicado se você se ater a essas diferenças. Olha aqui de novo. Eu não determinei 10 years, 10 anos. Ó, 10 years of my life, o tempo todo. Se usa muito essa formação, forma all, toda a minha vida, ó, todo dia e toda a minha vida. Esse all, ele significa todo. Então, se eu vou determinar todo dia e toda a minha vida de uma forma generalizada, eu vou usar o for. Certo? Então, esta é só uma questão de vocês prestarem muito cuidado, muita atenção no que eu tô falando. Essa segunda etapa a gente vai estudar depois, tá bom? Que aqui é basicamente a mesma coisa. É só formando, por exemplo, bem aqui. Ó, é uma interrogativa. Uma question tag, é o how long, eu uso o verbo have, o pronome, o been e o verbo com ing. Mas isso não vem agora no nosso foco principal. Então, gente, acompanhe bem direitinho tudo isso aqui que eu falei para vocês, certo? Estudem bem direitinho esse quadro aqui, essas diferenças, que elas são muito, mas muito importantes nesse momento. Pois a todos um bom dia e bons estudos. Até nossa próxima aula.